Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. E no vídeo de hoje eu trago um vídeo para vocês bem diferente. Hoje eu vou fazer aqui um teste de um bolo junto com vocês. Vocês sabem que o meu padrão são 3 camadas de massa e 2 de recheio. E hoje eu vou fazer diferente, serão 4 camadas de massa e 3 camadas de recheio. Então vocês vão acompanhar aí comigo a montagem desse bolo, fatiando aí as massas antes de montar, confeitando o bolo, e no final eu vou mostrar para vocês como cortar o bolo corretamente, uma dica aí, né, uma sugestão de como vocês podem estar cortando o bolo de vocês aí, né? E tivemos alguns perrengues aí fazendo esse bolo. Vocês vão acompanhar tudo aí nesse vídeo, os perrengues que aconteceram aí. Mas eu deixei para vocês verem que não precisa de desespero, não precisa ficar louca, porque tudo dá certo se você souber o que você tá fazendo. Tudo dá certo no final. E foi isso que eu mostrei aqui nesse vídeo para vocês. Mesmo com os perrengues, o bolo deu tudo certo. Vocês vão ver aí no vídeo que ficou no esquema, que ficou lindo, perfeito o bolo, tá bom? Então, bora lá acompanhar esse vídeo. Não esquece de deixar um like aí no vídeo se você gostar desse vídeo. Se você gosta do canal, não esquece também de se inscrever no canal para ficar por dentro de todos os vídeos, tá bom? E bora lá conferir esse vídeo, gente, né? Tô aqui com meu bolinho frio e como vocês podem ver, ele afundou. Massa manteigada para assar muita quantidade em uma só forma é complicado, corre esse risco. E ainda mais que eu esqueci de colocar a forma por cima, aí já viu, né? Lembrando que esse bolo é aqui pra casa, tô fazendo um teste, então tá tudo certo. E eu não vou desperdiçar ele, porque aqui no fundo afundou, mas aí eu completo com recheio e super de boa, tá bom? Não é o que eu gosto, mas fazer o que, né? Ó, coloquei a minha faca, apoiei a minha mão e vou girando a bailarina. Vou girando a bailarina com essa mão aqui, ó. E essa mão aqui eu não mexo, fica parada. Eu mexo só tipo assim, pra ajustar a faca. Mas eu não fico serrando o bolo, não. Ó, minha mão tá parada. No que a bailarina vai girando, a minha faca ela vai mexendo. E assim vai cortando o meu bolinho. Pronto. Cortadinho, ó como ficou. Segundo bolo. Esse daqui, ó, já quebrou. Tava mais sensível. Mas eu já mostrei pra vocês um bolo que quebrou e deu tudo certo, né? Então, esse aqui também vai dar. Agora eu vou colocar o meu bolinho aqui dentro, porque eu não vou montar ele agora, porque eu tenho uma encomenda pra fazer. Aí eu não vou ter como fazer ele logo. Mas aí eu vou mostrar pra vocês quando eu for montar, pra vocês verem que vai dar tudo certo. Vou colocar os dois que estão certinhos embaixo. Eu vou colocar esse que não quebrou. E vou colocar esse daqui. Pronto. Na hora de montar, tudo se ajeita. Eu vou deixar ele assim. Pronto, vou deixar aqui na minha bandejinha. Com muita delicadeza, porque esse bolo não está totalmente frio, tá bom? Provavelmente é por isso que ele quebrou, porque ele não está totalmente frio. Eu vou colocar uma acetato só para garantir que ele não vai tombar. Vou pegar aqui a minha fita. Pronto, agora eu vou pegar o meu bolinho, vou levar lá na geladeira para ele dar uma firmadinha. Aí, quando eu for montar ele, eu tiro da geladeira uns 40 minutos, 1 hora antes, deixo fora, deixo em cima da mesa, para ele voltar para a temperatura ambiente e começo a montar ele. Aí eu vou mostrar para vocês montando ele, consertando
esse quebradinho. Gente, o meu bolo, não sei se eu já falei, mas vai ser de ninho com morango. Então, deixa eu mostrar um detalhe importante aqui. Aqui eu piquei uma quantidade de morango e coloquei açúcar por cima. Eu acho que não dá pra ver, mas eu coloquei açúcar no olho mesmo, viu? Aí eu coloco aqui com uma vasilhinha por baixo e olha o tanto de água que vai saindo. É muito bom você deixar várias horas antes. Aqui eu vou cobrir com isso aqui mesmo. É bom você deixar várias horas antes de confeitar o bolo, de montar o bolo, ele assim, no açúcar. Mas eu vou deixar 1, 2 horinhas e já vou montar o meu bolinho. Porque como é aqui pra casa e a gente já vai consumir ele de hoje pra amanhã, então tá aí uma dica pra vocês. Se vocês forem fazer um bolo aí que vai ser para o outro dia, for para uma cliente, faça essa etapa aqui. Deixe umas 4 horas, 5, 6 horas, assim, que daí vai soltar bastante água. E a água vai cair, ó, na vasilhinha. E eu vou mostrar pra vocês outro truque que eu sempre faço quando vou montar o bolo com morango. Então, bora lá montar o bolinho que já está em temperatura ambiente, né? Coloquei um pouquinho de recheio aí no meu tabuleiro para depois, quando eu colocar a minha fatia de bolo, ela grudar bem, tá bom? O que eu tô utilizando, ó, é a água que o meu morango soltou. Eu mostrei aí pra vocês como é que eu deixo, né? E aquela aguinha que solta, eu coloquei aqui. Eu vou fazer pesando, porque eu fiz o meu recheio aqui e eu dividi para 3 camadas. Então tem a quantidade certa para cada camada e o morango também. E agora, gente, eu vou molhar o meu bolinho com a caldinha, né? Depois eu venho fazendo uma cinta de contenção com o meu recheio, onde eu preencho primeiro a lateral, deixo o meinho para eu colocar o morango, porque alguma outra aguinha que vai soltar no morango vai soltar aí no meio. E isso aí vai trazer mais sabor para a massa, né? Depois, gente, que eu coloquei o morango, eu cobri com mais recheio, tá bom? Aí eu fiz aí novamente a minha cinta de contenção e vou aproveitar essa parte fundinha para colocar o meu recheio. Vocês estão vendo aí que quebrou aí na lateral, né, o meu bolinho, mas vai dar certo. Fiquem aí que vocês vão ver que vai dar certo. Então agora eu vou só firmar aí a minha cinta de contenção. E essa outra parte, gente, quebrou demais, demais, demais. Então eu tô agora só montando o quebra-cabeça de bolo, né? Porque quebrou muito. Então depois que eu coloquei o recheio na segunda camada, coloquei a massa, eu resolvi vir com o plástico filme e o acetato, que é para deixar o meu bolo bem firminho. Essa mão aí do lado é a mão de Rafael, preocupado com o bolo, mas vocês vão ver que deu tudo certo. Então, eu tô colocando aqui o meu acetato, para depois eu seguir com a minha montagem, porque eu tava com medo que o bolo começasse a despencar antes mesmo de eu terminar a montagem, porque quebrar de tudo, eu sabia que ele não ia quebrar. Então, ó, novamente, a última camada, eu fiz a cinta de contenção, coloquei o meu morango e preencho em cima do morango novamente com recheio. Lembrando que esse recheio aí é um recheio de ninho, tá bom? E esse bolo é aqui para casa, vai ser consumido apenas por nós. Fiz aqui para testar esse tipo de bolo com 3 camadas de massa. Agora eu finalizo com a minha última camada de massa. Vou dando aquela leve apertadinha para as camadas se juntarem. Coloco a minha calda e fecho o meu plástico filme. E vocês estão vendo aí que as 3 camadinhas ficaram bem bonitinhas, exceto a parte que quebrou, né? Mas ainda nesse vídeo eu vou mostrar confeitando o bolo e cortando para vocês verem tudo. E lembrando vocês, gente, que bolo com morango fresco não é um bolo com validade alta, tá certo? Eu fiz o bolo e montei em um dia e no outro dia nós já consumimos o bolo todo, tá bom? Não é um bolo com uma validade alta. Aqui eu tô hidratando o meu chantininho com leite condensado mesmo. E vocês já viram lá no início que meu bolo ficou bem retinho, bem certinho. Porque ele ficou de um dia para o outro na geladeira, tá bom? Então não tem problema nenhum. Fiz todos os processos de montagem e de tempo de geladeira bem certinho. Então por isso que meu bolo deu super certo, não teve problema nenhum. E como ele quebrou, eu coloquei aquelas 2 camadas que quebraram no meio. Isso aí ajudou a estabilizar o meu bolo e fez com que ele ficasse bem bonitinho, bem certinho, sem quebrar. Gente, e eu sempre faço muitos testes aqui na minha cozinha e dessa vez eu fiz esse daí, que foi colocar uma quantidade maior de massa na minha forma e fazer o meu bolo com 3 camadas de recheio. Se eu tivesse lembrado de colocar a forma por cima das minhas assadeiras que estavam com a massa,
meu bolo teria dado super certo, teria assado perfeitamente o bolo inteiro, mas eu esqueci e acabou que quebrou, né? Então, por isso é importante fazer testes, estudar sobre o que você está fazendo, sobre o seu trabalho. Como eu sei muito bem o que é que eu estou fazendo, como eu conheço os meus modos de preparos, eu não me apavorei em momento algum porque o meu bolo quebrou, eu segui em frente, fiz a minha montagem confiante porque eu sabia que ia dar certo se eu fizesse tudo certinho a partir dali. Foi o que eu fiz, montei o meu bolo certinho, esperei o tempo de geladeira certinho, porque isso é muito importante para o bolo ficar bem firminho. E no final deu tudo certo, como vocês podem ver, né? Esse bolo, gente, vai ser um semi-naked cake. Vocês viram que eu apliquei o meu chantininho no bolo apenas com a espátula e que meu bolo não tá 100% branquinho. Vocês estão vendo que algumas partes está mostrando o meu bolo e esse é o modelo do semi-naked cake. É assim mesmo, tá bom? Então, eu só vim espatulando ele, tirando a minha quina. Vou espatular mais uma vez porque eu achei que ainda não tava legal as quinas do bolo. Mas aí depois dessa espatulagem eu tirei a quina novamente e pra mim já tava perfeito e é assim que o meu bolinho vai ficar. Mas eu ainda vou finalizar ele, vocês vão ver como vai ficar lindo. Aí no meu saco de confeitar eu tenho um bico 1M, que é com ele que eu vou dar que eu vou fazer uns detalhezinhos no meu bolo, que na minha opinião foi o que deu o charme do bolo, ficou assim lindo, lindo, lindo. E eu espero que vocês gostem também, que sirva de inspiração para vocês. Com o meu bico, eu pressiono ele e seguro até que vá formando esse montinho aí. Daí eu faço aí nessas 4 partes e depois eu vou preenchendo as partes que ficaram em aberto. E é bem simples, eu posiciono o meu bico em cima do bolo, pressiono até que vá formando o montinho. Eu achei que tava meio baixinho, porque eu queria volume. Então, eu só vim colocando mais um pouco por cima. E como esse bico, ele tem um efeito bem lindo, ainda que eu tenha colocado por cima, vocês vão ver que não interferiu em nada e que ficou lindo do mesmo jeito. E o que eu fiz depois disso foi pegar alguns morangos que eu tinha separado para decoração e cortar eles no meio para compor aí a minha decoração. Só parti no meio e fui colocando em cima dos montinhos e coloquei também aí na parte de baixo. Com essas minhas pérolas comestíveis, eu fui colocando algumas por cima do bolo e também pela lateral, porque eu achei que faltava um pouquinho de cor, né, de dourado no bolo, então eu coloquei um pouquinho dessas pérolas nele. E foi isso, gente, uma decoração bem simples, mas que o resultado ficou incrível, né? Eu me apaixonei por esse bolo, ficou realmente muito lindo. Mas agora bora lá, né, gente? Bora lá cortar esse bolinho, vocês vão acompanhar e comer como foi que eu cortei ele, tá bom? Gente, a partir de agora o formato de vídeo vai ficar diferente, porque eu tava gravando pro Instagram e lá pro Instagram o formato de vídeo é diferente daqui do YouTube, tá bom? Primeiro de tudo é importante tirar tudo que tem em cima do bolo para facilitar na hora de cortar. Eu peguei essa minha tábua aí e apoiei bem na base do meu bolo, cortei uma fatia grande e derrubei por cima dela, da minha tábua, e de acordo com o tamanho dessa fatia que vai cair, aí eu vejo o tamanho de cada fatia que eu vou cortar. No caso, aí eu cortei 3 fatias com cerca de 100 gramas, levando em consideração que bolo é sobremesa, bolo não é o prato principal, tá bom, gente? E conforme eu fui cortando, eu já fui colocando aí na minha vasilhinha. Tá cortando aí pra vocês, porque como eu já disse, o celular tá virado de uma forma diferente, porque eu tava gravando para o Instagram e para o Instagram precisa ser assim, tá bom? E olhem aí como fica com o morango, com o meu recheio, tudo bem certinho. Vocês estão vendo que eu tô partindo o bolo e o meu bolo, apesar de ter quebrado, ele não tá se esfarelando todo, não tá quebrando todo, ele tá saindo certinho do jeito que eu quero. E é isso, ó, gente, eu vou partindo ele, uma camada grossa de bolo, né, aí na minha tábua. E de acordo com o tamanho do bolo, né, essa fatia aí que vai cair vai ser maior ou menor. Aí você vai ver quantas fatias a partir daí você vai conseguir tirar. Na maioria do meu bolo, eu consegui tirar 3. Lembrando que esse bolo é um bolo de 12 centímetros de diâmetro. Ele ficou aí com 11 a 12 de altura, tá bom? Mas é um bolo de 12 de diâmetro.
É um bolo que no meu cardápio eu vendo ele para 10 fatias, mas aí eu cortei 14 fatias. Quando você for cortando, você vai tirando o farelinho da faca, igual eu fiz aí para vocês verem. E nessa última parte, tem que ter cuidado, porque quando for tirar uma fatia, a outra vai cair, porque mais da metade do meu bolo já se foi, né? Então ele não tem mais onde se apoiar e, obviamente, consequentemente, ele vai cair. Isso aí é natural, porque o meu bolo não tem mais onde se apoiar, né? Então, como é que ele vai conseguir ficar em pé, né? E até agora eu consegui tirar três fatias em cada parte, mas nessa última aí eu consegui tirar 5, porque foi uma partezinha mais gordinha que caiu, né? Então consegui tirar 5 fatias finas que no final elas ficaram mais gordinhas. Então eu tô tirando aí com bastante cuidado e novamente meu bolo não está despencando, esfarelando todo, né? Apesar de ter quebrado, ele caiu essa última parte, mas é natural. Se você já cortou o bolo dessa forma, você já viu que o seu bolo aconteceu a mesma coisa, porque ele não tem onde se apoiar, então ele vai cair, né? Mas aí ele cai na própria bandejinha do bolo, que é onde a gente consegue cortar tranquilamente. O meu bolinho eu fui colocando aí em uma vasilhinha e depois eu dividi uma parte aqui para casa e outra parte lá para a mãe. E esse bolo acabou sendo consumido no mesmo dia, porque é um bolo pequeno, 14 fatias para muitas pessoas, né? Foi consumido no mesmo dia e é o ideal quando se trata de um bolo com morango fresco. Se for geleia, a validade é um pouco mais alta, mas se for morango fresco, tem que ser consumido rapidamente, tá bom? E assim ficou, coloquei os morangos em cima e ok. E aqui estou eu, gente, para finalizar o vídeo, porque eu não tinha nem iniciado o vídeo e nem finalizado. Então, por isso que eu tô aqui igualzinha lá na entrada do vídeo, tá bom? Porque eu não tinha feito isso antes, então eu vou ter que fazer agora, né? E deixa eu falar pra vocês, eu espero que vocês tenham gostado aí do vídeo, né? E vocês viram que teve perrengue que eu coloquei aqui pra vocês, né? Pra vocês verem realidade aqui, né? Tudo que aconteceu, como eu reagi, como eu consertei. Vocês viram aí que o resultado ficou incrível, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar um like. E se você gostou desse vídeo e gosta aqui do canal, não esquece também de se inscrever no canal para ficar por dentro de tudo, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!